Olá pessoal, sejam bem-vindos ao conteúdo Origem e Funções de Arquivos. O objetivo geral dessa aula é identificar e aplicar as regras de funcionamento do arquivo, de acordo com as técnicas de tratamento de informação documental. Objetivos específicos: conhecer o arquivo, conceitos fundamentais, saber utilizar o arquivo como sistema de informação, conhecer as novas tecnologias em arquivo. A definição de arquivo. Antigamente, o arquivo era conceituado como um depósito de documentos e papéis de qualquer espécie, tendo sempre relação com os direitos das instituições ou indivíduos. Surge então a ideia de arquivo administrativo e arquivos históricos. A conceituação moderna define arquivo como conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Etimologicamente, o vocábulo arquivo provém do grego archeion, que seria composto de dois elementos, arcaios, antigo e epo, dispor, ter cuidado, e deu origem em latim archivum. Arquivo significaria, portanto, a arrumação de coisas antigas. Os arquivos como instituição tiveram a sua origem na antiga civilização grega, nos séculos 4 e 5 a.C. Os atenienses guardavam no Metron, templo da mãe dos deuses, os tratados, leis, minutas da Assembleia Popular e outros documentos oficiais. Entre os documentos encontrava-se o discurso que Sócrates havia feito em sua defesa pessoal, peças de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, entre outros. Esses documentos foram conservados através dos tempos de tal forma que ainda hoje se encontram preservados já não em arquivos, mas em instituições específicas, sendo elas museus. Nessa imagem podemos ver algumas representações de arquivamentos feitos na pré-história e na Idade Média. Os arquivos não foram designados sempre da mesma forma. A monarquia, por exemplo, era feita em carteiras ou cartórios, locais onde se guardavam as cartas, títulos, escritas, bulas pontifícias e outros documentos de vital importância para o reino, posteriormente denominados pelo nome de tombos. O Arquivo Real Português, fundado por Dom Fernando I, ficou conhecido por Torre do Tombo, por ter sido instalado numa torre nas muralhas do forte onde vivia o referido monarca. O documento é um registro que reproduz ou representa uma coisa ou uma pessoa, podendo servir de meio de prova ou de confirmação de um acontecimento, situação ou até mesmo uma ocorrência. A empresa apresenta através de documentos os fatos relativos à sua atividade. Os documentos constituem a memória da empresa. Habitualmente, o documento é escrito. Este pode também ter outro suporte material além do papel, registro em disquete, CD, pendrive, microfilme e entre outros. As empresas têm necessidade de recolher ordenadamente os documentos que contêm registro de dados
e informação de interesse, garantindo a sua conservação e assegurando as consultas provenientes dos seus diversos setores. Essa recolha, conservação e consulta são asseguradas pelo arquivo. Conjunto de documentos, qualquer que seja a sua data, a sua forma, o seu suporte material, elaborados ou recebidos por um organismo, público ou privado, em função da sua atividade, é conservado para efeitos administrativos. Local destinado à conservação e guarda de documentos devidamente classificados e ordenados. Unidade de setor administrativo especializado, cuja missão consiste em receber, classificar, guardar e impressar documentos. Nesse sentido, o arquivo funciona como a memória organizada da instituição que serve. Acepções da palavra arquivo. Você vai trabalhar para o arquivo. Coloque aquela pasta no arquivo. Prepare o arquivo para a transferência. Onde está o seu arquivo? Ordenação de documentação mediante a recolha, registro e classificação dos documentos. Despacho. Fornece os documentos solicitados com rapidez para os diversos serviços à medida que a documentação vai se desatualizando. Conservação da documentação. Não só mediante a utilização de equipamento adequado, armários, ficheiros e etc., como também proporcionando condições ambientais ideais de forma a não se danificarem os suportes sob a ação da umidade, calor e frio, incidência dos raios solares, saturação do ar e propagação de pragas. Citarei agora alguns tipos de arquivos. Essas fases são definidas por Jean-Jacques Vallée, com as 3 idades do arquivo: recorrente, intermediário e permanente. O arquivo de primeira idade, ou recorrente, é constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente, conservados nos escritórios ou nas repartições que os receberam e os produziram, ou em dependências próximas de fácil acesso. Arquivo de segunda idade ou intermediário, constituído de documentos que deixaram de ser consultados com frequência, mas cujos órgãos que os receberam e os produziram pode ainda solicitá-los. Não há necessidade de serem conservados próximos dos escritórios. A permanência dos documentos nesses arquivos é transitória. Arquivo da terceira idade, ou permanente, constituído de documentos que perderam valor de natureza administrativa, que são conservados em virtude do seu valor histórico ou documental. Por fim, os arquivos têm como função recolher e ordenar todos os documentos que circulam na empresa ou instituição, organizar toda a documentação da empresa, avaliar e selecionar os documentos, tendo em vista a sua preservação ou eliminação, conservar e assegurar a integridade dos documentos, evitando assim danos que possam ocasionar em sua perda. Gerir e executar as funções específicas, conforme a organização e a administração da instituição. Classificar e arquivar os documentos, visando a preservação da informação
difundindo o fluxo dos pedidos de documentos provenientes dos diversos órgãos da devida empresa. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.